Bastidores do Poder de hoje, afinal, véspera de Natal, não poderia ser diferente. Vamos abrir espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre solidariedade aqui nos Bastidores do Poder. Por isso, eu tenho o prazer aqui de convidar para participar do programa a Alcione Albanese, ela que é presidente fundadora da ONG Amigos do Bem. Alcione, boa tarde, boa noite para você. Seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder, tudo bem? Obrigada, Cristiano. Sim, estamos bem e felizes de participar desse programa. Prazer é nosso, Alcione. Alcione, clima de Natal, a gente vai chegando no fim do ano, claro que abre espaço para a gente tratar de outros temas também aqui no Bastidores do Poder, não seria diferente, né? Afinal, o dia em si já é diferente, né? E num ano que foi muito diferente para todos nós, né, Alcione? E aproveitando Muito essa data especial e vocês que trabalham muito com essa questão da solidariedade, um amplo trabalho que vocês já fazem no Brasil, no sertão há muito tempo, dá para fazer um balanço do que foi esse ano de 2020, os impactos da pandemia em relação ao trabalho desenvolvido por todos vocês? Então, Cristiano, esse ano realmente ele foi um ano desafiador, né? Eu falo que parece que foi um chacoalhão para a humanidade toda. Quando a gente fala em tempos de guerra, já passamos por tantas guerras, mas eram alguns países envolvidos. E agora a gente vê o mundo todo na mesma situação, sofrendo. Então, este ano, eu acho que o Natal, ele tem um significado muito especial, eu acho que para todos nós. Uma reflexão muito grande de nossas vidas, de onde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o valor que nós devemos realmente dar para as coisas. Eu acho que esses valores, eles mudaram muito e eu sinto que mudou dentro de todo ser humano. E nós que temos um projeto social há 27 anos, que estamos nessa estrada, né, de solidariedade, hoje o mundo fala de propósito, de solidariedade, de uns ajudar aos outros, olhar para os outros, e eu também acredito que somente essa é a única condição, a única ponte que nos levará para realmente uma transformação social. Mas nós que estamos nessa estrada já há 27 anos, desde 1993, quando eu fiz minha primeira viagem com 20 amigos e um sonho de ajudar as pessoas, e era em período do Natal de 1993, e a gente vem caminhando nessa história, nessa estrada, e a solidariedade tem sido para nós o nosso livro de todos os dias, o nosso manual de vida. Então hoje eu fico muito feliz quando o mundo todo olha para a solidariedade e vê outros valores sem ser apenas os valores materiais. Alcione, e durante a pandemia foi possível observar um comportamento diferente da população? A gente acompanhou, claro, observou muitas ações e atitudes de modo geral aí, em relação a realizações feitas da própria sociedade civil de ajuda, de se organizar para dar suporte para as pessoas mais atingidas pela pandemia, mas vocês ali na linha de frente observaram algo imediato ali no início da pandemia e algo mudou ao longo de todos esses meses já enclausurados que a gente ficou? Olha, mudou demais. Você imagine que nós começamos o nosso trabalho em 1993 e quando nós ligávamos para alguém falando nós somos uma ONG, nós somos uma instituição beneficente, precisamos de ajuda, era muito difícil. As pessoas assim nem escutavam, nem respeitavam, eles não paravam nem para ouvir o que nós estávamos precisando. E você vê que com a evolução dos anos e o ser humano se aproximando mais e mais dessa consciência de ajudar, e a pandemia acelerou tudo isso. Acelerou essa evolução, mas acelerou demais. Você vê, foram as maiores, nunca no Brasil houve tantas doações. Foram, só para você ter ideia, um total de 6 bilhões de reais em doações. Nunca existiu isso na história. As empresas se mobilizando, sociedade civil se mobilizando. Só que a única coisa, quando eu vejo o nosso projeto, que é no sertão nordestino, apenas 3% dessa doação foi canalizada para o Nordeste, onde está o maior foco de pobreza do nosso país. Mas
Se você imaginar que as empresas começaram a doar e colocaram realmente a doação como algo importante, isso foi um crescimento, isso foi uma evolução muito grande. E a sociedade civil também, as pessoas doando, as pessoas ajudando, não somente o nosso projeto, que nós fomos muito ajudados, mas muitos projetos, muitas pessoas, ações pequenas, ações médias, ações grandes. Então, houve uma mobilização muito grande para a solidariedade, em direção da solidariedade. Uhum. Nós estamos conversando aqui no Bastidores do Poder com a Alcione Albanese, ela que é presidente fundadora da ONG Amigos do Bem. Alcione, você datou, né, 27 anos de trabalho desenvolvido por vocês. Como é que surgiu a ideia da ONG Amigos do Bem? Olha, eu falo que eu sou um fruto de uma árvore do bem. Minha mãe, ela tem 10 creches aqui em São Paulo e eu cresci tendo que dividir, repartir e olhar do lado. Eu falo que eu agradeço muito a Deus, né, ter nascido num lar onde a solidariedade já se fazia presente, porque o bem se ensina. É uma responsabilidade muito grande de todos nós, porque o bem se ensina e eu aprendi desde cedo. Só que aí as crianças já moram em favelas. E as mães das crianças, das creches que moram em favela, falavam, miséria é no sertão. Foram tantos anos eu escutando isso, que em 1993 eu reuni 20 amigos, compramos 1.500 cestas básicas, fizemos uma campanha, pegamos os caminhões e fomos para o sertão. Bem, Cristiano, eu nunca imaginei que tão próximo de nós estivesse tão distante da nossa realidade. Crianças todas sem roupas rasgadas, comida, casas de barro, sem absolutamente nada, sem água. Eles não sabiam em que ano estavam, não sabiam o que era Papai Noel, nós chegamos assustando, inclusive. E aí nós começamos, quando eu voltei dessa viagem, eu reuni meus filhos, meus amigos e falei, aqui eu não sou mais a mesma pessoa. Eu viajei de uma forma e voltei uma outra pessoa. Eu não podia mais ver o mundo da mesma forma e eu não sentia mais o mundo da mesma forma. E desde então, porque eu falo que muitas vezes a pessoa olha um problema, ela fica indignada, indignação, mas a indignação ela tem que vir junto com uma ação. E nós partimos então para construir todos os anos campanhas e no final do ano nós pegávamos os caminhões e íamos para o sertão. Nós fomos, durante 10 anos consecutivos, Natal e Ano Novo, nós estávamos em cima dos caminhões, levando mais de 100 caminhões, brinquedos, roupas, alimentos, cadeiras de rodas, até que depois de 10 anos nós tínhamos mapeado os lugares mais carentes do nosso país. E aí nós falamos, bem, agora nós temos que começar a transformar, não ser apenas um Papai Noel. E nós começamos um grande projeto de transformação, que foi os Amigos do Bem. E como que o trabalho é desenvolvido, Alcione? Você destacou aqui que vocês mapearam os principais pontos. Quais são esses pontos? Quais são as vulnerabilidades que vocês encontraram lá naquela época e o que se observa em termos de evolução de lá até agora? Então, eu sempre digo que Deus não criou a miséria. Foi realmente o descaso do homem, a falta de oportunidade. A gente vê isso daí nitidamente. A miséria tem solução. E um exemplo disso é o nosso projeto, que nós começamos sem experiência, sem recursos, com muito amor e dedicação. Então, hoje são 75 mil pessoas que nós atendemos, transformamos em 3 estados, Alagoas, Pernambuco e Ceará. Nós temos mais de 10 mil crianças nas nossas escolas e nos nossos centros de transformação. Crianças que moram em casas de barro, eu olho aquelas crianças nas casas de barro sem absolutamente nada. Eu falo, a gente não pode, nós não temos recursos para mudar a moradia delas, de todos. Nós já construímos mais de 500 casas, mas nós não conseguimos transformar a moradia de todos, mas nós podemos levar futuro para todos. Então, hoje nós temos a nossa base é a educação,
nós temos mais de 10 mil crianças que a gente vai buscar todos os dias a 30 quilômetros de distância, onde os ônibus chegam. Tem lugar que o ônibus nem chega, que tem que ir o carro de boi, que tem que ser o jeguinho, a carrocinha que levam eles aonde tem acesso dos nossos ônibus. E aí as crianças têm a escola. Nós temos geração de renda porque nós temos que levar trabalho. Só tem uma forma de romper esse ciclo de miséria do sertão nordestino, que é através de trabalho. Nós hoje geramos mais de 1.000 empregos, nós temos 15 unidades produtivas das nossas fábricas de castanhas e caju, que inclusive a gente vende nas grandes redes. São uma delícia, inclusive. O ingrediente é amor e gratidão. As pessoas que fazem, Cristiano, eles agradecem tanto, mas agradecem tanto pelo trabalho. É a primeira vez que trabalham fora a roça. Nós estamos gerando mais de 300 empregos para mulheres que só conheciam a roça. Então, que hoje elas costuram as sacolas que nós vendemos também nas grandes redes. Então, hoje nós temos as crianças, que é a educação, geração de renda, construção, abertura de poços artesianos, construção de casas. Então, a gente tem aí os 4 pilares da vida. E o atendimento médico e odontológico, que todos os meses, médicos, dentistas, saem de São Paulo e vão para o sertão atender milhares de pessoas. Todo o nosso trabalho, olha, 80% é feito por voluntários, e todos de São Paulo. Nós temos hoje um dos maiores grupos ativos de voluntários de ações diretas, porque a nossa instituição é desde a arrecadação da doação do alimento até a entrega. Nós atuamos também na ponta, são mais de 10 mil voluntários que se dedicam, que, olha, são os guerreiros do bem, é um exército do bem, é uma coisa linda de se ver. E a necessidade que é tão grande no sertão. É isso que eu ia te perguntar, Alcione, como é que funciona essa rede de apoio para a ONG Amigos do Bem? Olha, a nossa rede de apoio é basicamente formada pelos médicos voluntários, pelos dentistas, pelos psicólogos, pelos pedagogos, todos voluntários que viajam todos os meses e chegam no sertão. Só para você ter ideia, de Recife até Inajá, que é um dos lugares que nós atendemos com um dos menores IDHs do Brasil, só para chegar são 10 horas de viagem. Então imagine que sai de São Paulo, viaja 3 horas para chegar em Recife, depois mais 10 horas, 9, 10 horas de carro. E todos os meses eles são treinados, os voluntários, porque eles têm que conhecer aonde eles dedicam o maior valor. Eu falo que o bem mais precioso da nossa vida é o tempo. E quando você diz, eu vou pegar o meu bem mais precioso, que é o meu tempo, e eu vou dedicar a uma causa social, eu tenho que realmente conhecer profundamente e fazer realmente parte disso. Não é simplesmente fazer uma ação voluntária, é você realmente entender o porquê você está se doando. E hoje nós atendemos 130 povoados, diferentes povoados, e nós somos em 140 diferentes grupos de trabalho. Então você imagine que desses 10 mil voluntários, são 140 diferentes grupos. É o grupo da médicos, é o grupo da distribuição, é o grupo dos enxovais. Então são 140 diferentes departamentos. Uma logística difícil demais. Você sabe, Cristiano, eu sou empresária e eu tinha minhas fábricas na China e eu vendi minha empresa para poder me dedicar voluntariamente ao projeto full time. Foi uma decisão difícil, mas a mais feliz da minha vida. E eu achava que era difícil você ter fábricas na China, né? E não, hoje eu vejo a complexidade desse projeto e eu passo praticamente a metade do mês lá no sertão, todos os meses, 10, 12, 13 dias todos os meses. Então a gente, junto com os voluntários, que ninguém faz nada sozinho, e tudo que a gente vem construindo, esse trabalho gigante, é só pelo amor, pela dedicação de muitas pessoas, muitos voluntários. Alcione Albanese, presidente e fundadora da ONG Amigos do Bem, conversando conosco aqui nos Bastidores do Poder. Alcione, recentemente vocês foram eleitos a melhor ONG do Brasil pelo Instituto Doar.
como que foi receber esse reconhecimento depois de tanto tempo trabalhando aí? Olha, foi assim, a gente começa um trabalho, você vai fazendo com amor, com dedicação, e você quer cada vez mais atender mais pessoas, você não fica assim preocupado, né, em falar, a gente não faz isso por um prêmio, mas pela vontade de ajudar as pessoas. Mas quando veio esse reconhecimento, esse prêmio, a eleita melhor ONG do Brasil, e ainda mais com todos os processos de avaliação, as exigências desse processo que são muito grandes, as auditorias que fizeram, isso nos trouxe muita alegria de ver que nós não estamos apenas fazendo bem, mas de uma forma estruturada, como empresa, uma empresa do bem, estruturada, que consegue realizar muito. Então, para nós foi uma motivação, para nós foi uma alegria, foi uma festa, o coração está em festa até hoje. Eu imagino. Alcione, você no nosso papo, você tocou num ponto interessante, importante, que também me chamou a atenção, porque, claro, o que eu vivi certamente foi uma fração do que você viveu na época e que você, hoje então, do que você conhece da região é ínfimo, mas eu tive uma experiência, e isso no nosso papo veio à tona, quando eu tinha 15 anos, eu fiz uma viagem entre Petrolina e Recife, e eu falo para todo mundo que seria necessário todo brasileiro um dia conhecer o Brasil dessa forma, percorrendo de carro e vivendo esse Brasil que a minoria conhece, pouquíssimas pessoas conhecem, a diferença que existe do sertão para o litoral, como que é a realidade daquelas pessoas, qual é inclusive o ambiente, né, o cenário que essas pessoas vivem. As pessoas não têm essa ideia, né? E nesse papo você chamou a atenção porque é um outro mundo, é um mundo diferente mesmo, mas é questão de mundo mesmo, que a gente vive a realidade aqui em São Paulo e nas grandes cidades, e o que as pessoas que moram, convivem com essa região, e no sertão do Nordeste, que é particularmente complicado, elas vivem por lá também. As pessoas não têm ideia, Cristiano, não têm ideia. Eu falo que quem conhece o sertão não consegue mais reclamar de nada na vida, porque aqui em São Paulo, nas grandes capitais, porque aqui em São Paulo nós temos dificuldades, nós temos a pobreza, mas nós temos oportunidades, nós temos alguém que dá um prato de comida. Lá são povoados e povoados que vivem em casas de barro, sem absolutamente nada. Nós chegamos agora de lá, acabamos de fazer o Natal de 100 mil pessoas, milhares e milhares de crianças que nem sabiam, era o primeiro brinquedo, que não sabiam o que era um Natal, que continuam sem saber o que é um Papai Noel. Então, você vê essa desigualdade social do nosso país. É uma coisa muito séria. Nós falamos em 55 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, sendo que 26 milhões dessas pessoas estão no Nordeste. É como se fosse Portugal e Suécia juntos, os dois países vivendo em extrema pobreza. Isso é a situação do nosso Nordeste. E como você disse, Cristiano, não dá para a gente simplesmente olhar para a nossa vida sem olhar para o lado, porque isso não é sustentável. Não é sustentável. A gente fala porque quem é analfabeto não é livre. Olha o número de analfabetos que nós temos. Então, o analfabeto ele não é livre. Nós falamos em milhões de pessoas no Nordeste analfabetos. O ser humano que passa fome também não é livre. Quantas pessoas não são livres pela fome, pela corrente da fome que os prende? Então, isso tudo tem que ser visto, e eu acho que com a pandemia veio um chacoalhão na humanidade e mostrou que a fragilidade da vida e que nós não vamos caminhar se uns não ajudar aos outros. E nós temos que olhar, eu falo não do nosso trabalho, né, que a gente vê tanta miséria, tanta pobreza, mas de tantos projetos sociais, ganhar o prêmio, a melhor ONG, isso não significa que nós realmente tem muitas e muitas instituições maravilhosas, menores, maiores,
Enfim, o que eu acho que é importante é a pessoa fazer o bem, ela ajudar as pessoas. E se não houver um envolvimento da sociedade civil, se não, isso não estiver num propósito de nós brasileiros, da humanidade, como propósito de vida, a gente não vai ver um país sem tantas desigualdades. A gente vai continuar sofrendo o alto nível de criminalidade, a gente vai continuar vendo, você vê, esses dias eu estava lendo, as 8 pessoas mais ricas do mundo detêm a renda comparável de 3,5 bilhões de pessoas. Você imagine isso. Isso é assim, isso quando a gente vê é um choque. Você imaginar a China, a Índia, todos juntos e toda a renda dessa população, 8 pessoas detêm no mundo essa riqueza. Então, a gente está falando isso como um dado do mundo, mas nós temos também as grandes desigualdades do nosso país e a gente precisa da sociedade civil para essa mudança e a gente quer mudar isso. Eu acho que o ponto importante, eu acho que esse Natal, ele reflete tudo isso, eu acho que que nós queremos uma mudança social, de transformação social. Alcione, infelizmente a gente teve uma retomada recente dos números da pandemia, o que liga um sinal de alerta para todo mundo, né? Para vocês, o que vocês já começam a projetar para 2021 e os desafios que esses primeiros meses do ano que vem vão trazer aí para vocês na ONG Amigos do Bem? Foi muito difícil a gente trabalhar nesse plano emergencial na pandemia, que vocês imaginem que nós tivemos a logística muito difícil para levar. Nós levamos para eles mais de 400 mil kits de saúde, 180 mil cestas básicas nós distribuímos. Nós atendemos aí milhares em materiais escolares, ajudamos hospitais locais que não tinham absolutamente nada. Você imagine que um dos municípios que nós atuamos, com mais de 50 mil habitantes, eles não tinham, o hospital tinha sido fechado do município com mais de 50 mil habitantes. Há 4 anos atrás, não tinha então um hospital. Então nós tivemos que ajudar na reforma, tivemos que ajudar com equipamentos e foi assim, eu acho que nós nunca na nossa história trabalhamos tanto e numa distância tão grande, tivemos que enfrentar os voluntários, o receio também de pegar o vírus e mesmo assim pegávamos o avião e íamos com oração, com o joelho no chão orando e pedindo e nós enfrentamos tudo isso. E agora com essa retomada, né, do Covid, do aumento dos casos, isso nos preocupa muito, porque será que as pessoas vão continuar doando como aconteceu logo no começo da pandemia? Será que nós vamos poder contar com as empresas para nos ajudar financeiramente? Porque a situação vai continuar a mesma. Nós, para fazer tudo isso, nós temos que seguir todos os protocolos de segurança, voluntários e tudo mais. Mas hoje a gente se preocupa, a gente já sabe como manter a nossa defesa e para poder levar ajuda a eles. Mas nós estamos extremamente preocupados de como isso vai suceder a nível de doações e de recursos para a gente continuar o nosso trabalho. O nosso ouvinte que nos acompanha, Alcione, como que ele pode fazer para ajudá-los, hein? Nosso site tem como doar, amigosdobem.org, e lá tem todas as formas em que você pode colaborar. E nós precisamos muito de recursos. Realmente a nossa missão é um grande desafio. Com certeza. Alcione Albanese, presidente fundadora da ONG Amigos do Bem, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Alcione, muito obrigado pela sua participação conosco nessa véspera de Natal. Um Feliz Natal a todos vocês e que venham um ano desafiador, mas que seja um ano muito bom para todos vocês por aí. Cristiano, eu agradeço demais, desejo também um Feliz Natal para todos. E olha, nós não podemos perder a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza. Isso vai passar e nós brasileiros temos um espírito de superação muito grande. A única coisa que nós precisamos estar é sempre com o nosso olhar solidário
para uns ajudar os outros, aí nós caminhamos de forma muito mais segura e vencemos todos os desafios da vida. Vai dar tudo certo. Olha, o lema dos Amigos do Bem diz assim: se não posso fazer tudo o que devo ao menos fazer tudo o que posso. Que tenhamos força para fazer tudo o que a gente pode e vamos vencer sempre. Obrigada, Cristiano. Obrigado por essa participação. Feliz Natal.